Distrações digitais. Este é um tema que estamos colocando logo de início, porque observamos que com o uso da tecnologia, as pessoas estão tendo muito envolvimento com as questões tecnológicas e estudo exige concentração, estudo exige foco. Para aprender, nós precisamos de concentração. E os recursos digitais, embora sejam maravilhosos, e eu também adoro eles proporcionam ainda muita distração e isso traz, então, uma redução da capacidade de concentração. Distrações sensoriais. As telas, elas têm dois estímulos, auditivos e visuais. Nós, quando estamos no trabalho em tela, nós perdemos os demais sentidos. Que nós temos sinestésico, o barulho do ar-condicionado, a questão da iluminação, do olfato. Nós também perdemos a capacidade de sentirmos a questão do tato sensorial, as relações interpessoais. Nós estamos vendo ainda um estímulo, em muitos casos, apenas visual. Então, muitas vezes agora com os vídeos e com as legendas, e as pessoas andando em diversos ambientes, elas não colocam som e elas estão ali, então, somente tendo estímulos visuais. Todos esses estímulos visuais proporcionam uma utilização da memória apenas de curto prazo. Essas sensações, então, de curto prazo, ela faz um lapso entre o estímulo e a resposta. E esse lapso é mínimo, certo? Então, o tempo é curto, e então esse tempo curto faz com que a gente perca a linha de raciocínio. Você está ali ouvindo os pequenos vídeos, 15 segundos, 30 segundos, o teu cérebro está sempre ali, qual vai ser o próximo, qual vai ser o próximo, qual vai ser o próximo? E isso então faz com que a gente tenha um desempenho apenas de memória de curto prazo. Então isso traz uma perda da linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio, então, nós estamos sempre ali somente com a memória de trabalho, somente com a memória de curto prazo, desprovido de um pensamento mais profundo. Então, para nós formarmos uma ideia de um tema, nós devemos dedicar tempo significativo aos nossos pensamentos, e esses pensamentos serem pensamentos de análise profunda. As tecnologias atuais nos levam a um confinamento solitário e voluntário em frente a uma tela. A gente observa muito essa questão. As pessoas estão sentadas no restaurante, um de frente para o outro, e elas não estão conversando, elas estão olhando para a tela, elas estão fugindo daquele momento, estando sempre fora num outro lugar. Essa situação, então, proporciona um tempo gasto nunca registrado na história da humanidade com outras tecnologias, como no caso da televisão, da leitura de livros, do cinema, do teatro, ouvir rádio. Nunca na história da humanidade uma tecnologia proporcionou tanto tempo dedicado como hoje nós vivemos sobre as nossas telas. Telas são onipresentes, se tornaram viciantes e se estabeleceram no cotidiano. No entanto, nós temos um paradoxo. Membros externos virtuais estão mais próximos dos que convivem conosco no nosso espaço. Muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em comunicar aquilo que ela está vivendo naquele momento para o outro que está a quilômetro de distância e que para o outro não vai mudar muita coisa se for publicado agora ou for publicado dali meia hora, e elas perdem o convívio daquele momento. Muitas vezes a gente observa que as pessoas estão muito mais preocupadas em o uso da tela daquele momento do que a questão de estar presente naquele momento, de estar concentrados naquele momento. Então, o cyberespaço está provocando isolamento, o nosso quarto se transformou num quarto multifuncional, ele é escritório, ele é sala de estar, Mas então, ele se tornou um espaço multitarefa, ele se tornou recreação, enfim. E isso, então, faz um afastamento do epicentro familiar. Isso também é um problema
E o receptor é um receptor passivo. Ele simplesmente recebe, ele não interage. Isso nos proporciona alguns problemas, que é o vício da internet, a epidemia de dependência de tela e a disseminação relâmpago de informações. Essas disseminações relâmpagos de informações nos proporcionam uma questão da globosfera, ou seja, que nós precisamos estar hiperconectados, mostrar a realidade instantaneamente, senão nós não estamos conectados, parece que nós paramos no tempo. Nós temos o risco da desinformação, qual o volume de informação correta? E também nós temos o risco da simplificação demasiada. Nós olhamos um vídeo de 15 segundos e achamos que já entendemos sobre aquele fato. Então, com todos os avanços tecnológicos, ainda é por meio de textos que nós nos comunicamos. Esse livro da Terra é muito interessante, que é preciso deixar de se iludir achando que com as novas tecnologias nós não vamos mais precisar de comunicar de formas de nos preocuparmos com a forma como nós redigirmos. Isso é uma grande falácia. Claro que nós vamos precisar, porque nós vamos estar no mundo real em algum momento em que nós não vamos ter acesso à inteligência artificial. E aí, então, a gente vai precisar utilizar dos nossos conhecimentos. Também temos verificado a perda da oralidade. Robson, professor britânico, trabalha muito essa questão. As telas limitam nossa capacidade de comunicação verbal. É fundamental nos comunicarmos de maneira clara, objetiva, argumentativa, conseguirmos manter uma conversa, construirmos um argumento verbal com início, meio e fim, e não num tempo de short de 2, 3, de 15 segundos. Temos capacidade de termos a argumentação de um determinado tema. Conseguirmos mostrar uma ideia complexa, trazendo diversos pontos de vista sobre aquele mesmo assunto. Kivic fala sobre 4 vilões da aprendizagem. O primeiro deles é o dilúvio digital. Nós temos uma montanha de informações todos os dias, que praticamente a gente não consegue acompanhar. Também isso traz uma distração digital. Eu tenho que estar sempre atento, então eu tenho que estar sempre distraído, eu tenho que estar sempre olhando coisa nova, coisa nova, coisa nova. Nós temos a demência digital, que é o colapso das atividades cognitivas pelo excesso de uso de tecnologias. Então, procure forçar o seu cérebro a buscar informações. Reserve 1 minuto para memorizar o telefone de alguém, ou quando você vai fazer o mapa no Maps, você colocou o mapa para um lugar que você não conhece. Procure pontos de referência naquele mapa e desligue. E quando você está chegando, eu estou chegando naquele ponto que eu conheço, agora estou naquele ponto, agora estou naquele ponto. Certo? Procure caminhos alternativos ao mapa e procure se localizar. Isso faz com que nós eliminamos essa questão. Quantos casos a gente já ouviu falar de pessoas que entraram em lugares perigosos porque confiaram cegamente, simplesmente na informação do GPS, sem sequer conferir se aquela região não estava passando, se aquela rota não estaria passando por uma região perigosa. Certo? Então, temos vários casos. Então, essa é a demência digital. E a dedução digital é a dependência de tecnologia para tudo. Faz um Google. Não, faz um cérebro primeiro. Pergunte, o que eu já sei disso? Onde é que eu já vi essa questão? Qual foi a minha experiência que eu tive sobre isso? Onde é que eu busco isso? Ainda tem um erro muito grande, né? Porque o Google tem a resposta. O Google só mostra onde está a resposta. Nem ele tem a resposta. Pior é isso, né? Que ele tem lá um monte de sites. Você entrar no site dele lá, não tem. É o fulano que falou, é o Beltrano que disse, é no Brasil, na Jus Brasil, no Planalto, tal, a informação está lá. Então pense numa decisão que deseja tomar e trabalhe nela sem o uso de dispositivos. Atenção, o uso de bate-papo online reduz a capacidade de leitura e de alfabetização. Esse é um estudo aí recente, agora de 2024. Os resultados aparecem depois de muito tempo. Foi feito um estudo, por exemplo, com grupos, 10 meses usando bate-papo intensivo. Em 10 meses você não percebe uma redução da sua capacidade cognitiva.
Os estudos de Luyten mostram que o longo prazo é que traz perda. Então, 4, 5 anos é que você percebe e começa, né, identificar essa redução cognitiva. Leitura de ficção ajuda no desenvolvimento e alfabetização de jovens. Livre-se dessas armadilhas. Então, a responsabilidade é sua. Quando a gente vai estudar, coloque o celular no modo avião, ou melhor ainda, desligue ele ou coloque ele num outro lugar, onde a gente não tenha essa atratividade de estar olhando para ele. Eu estou usando a tela, pego a tela e arrasto, então, de maneira que só fique a tela que eu estou trabalhando, no caso do computador. Se eu estou estudando, então, um material online, e eu preciso ter as informações online, vou lá e silencio as notificações de todos os outros aplicativos. Se eu não consigo deixar sem contato, às vezes eu tenho que ter os sistemas online, como nossa biblioteca virtual, que a gente tem o livro online, precisa estar conectado. Então eu vou lá e silencio todas as outras notificações. Todo momento que a gente tem uma notificação e o nosso cérebro, vou lá ver o que é. Só o fato de pensar, eu já perdi um momento de conexão e eu tenho que retomar o meu estudo.